A palavra nos diz, irmãos, que aquelas pessoas convidaram pessoas ilustres, pessoas importantes, pessoas que circundavam ali a sua casa, a sua família, a sua vida, chamaram para as bodas, para a festa. Porém, houve um imprevisto. Naquela festa, acabou o vinho. Irmãos, nós temos ouvido muito nos nossos dias, nós temos ouvido muito na palavra do Senhor, que naquela época era um costume muito importante do povo judeu, que sem vinho não tinha festa. Era a única bebida que se consumia na época, irmãos. Não existia o nosso refrigerante, que nós, servos de Deus, trazemos nossa festa. Não existia suco de saquinho, não existia nada disso não, irmãos. O que era bebida para eles era vinho, era só isso, era costume. Era o conceito da época, que festa tinha que ter vinho. E festa de judeu, festa de servo do Senhor, festa do povo de Israel, tinha que ter vinho e tinha que ter pão. Tinha pão, irmãos, tinha alimento. Todos estavam se fartando, se servindo, mas acabou o vinho cessou. A palavra nos diz que uma mulher sabiamente tomou ciência disso. Eu não sei se alguém comentou com Maria, se Maria era muito amiga do anfitrião, se Maria era muito amiga dos organizadores da festa, se Maria era somente uma mulher muito observadora, mas a palavra nos diz que ela percebeu, ela tomou ciência que tinha acabado o vinho. Ela chega até Jesus, provavelmente Jesus estava lá, pastor, com seus discípulos, conversando, dialogando, falando sobre o reino de Deus. Maria dá um tapinha aqui nas suas costas, ele vira, olha para ela, com aquele olhar de ternura, e ela diz: filho, acabou o vinho. Ele olha, irmãos, para sua mãe, é uma palavra que é até um pouco polêmica, que muitos dizem, mas que Jesus respondeu, que Jesus brigou com a sua mãe, desrespeitou a sua mãe. Ele vira e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, quando Jesus ele diz isso, em algumas traduções diz: mulher, o que existe entre nós? Qual é a relação que nós temos? O que Jesus quer dizer, irmãos, não é uma coisa desrespeitosa. Era um costume do judeu, quando ele queria dizer: mulher, não interfira nesse assunto, porque esse assunto não é da sua alçada. Era isso que ele queria dizer com Maria, quando ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ele quer dizer: mulher, você não tem autoridade, autonomia para se envolver nesse assunto. Quando ele diz que não é chegada a hora, irmãos, não é que Jesus estava ali e não podia realizar milagres. Não é que Jesus estava ali e não era o momento de exercitar o seu ministério. Ele quer dizer: mulher, não é hora de transformar água no vinho ainda. Eu vou fazer um milagre, mas a hora não é agora. Espera um tempo. Ele quer dizer: mulher, você não tem autonomia sobre esse assunto, porque é assunto espiritual. Não é chegada a hora de fazer um milagre ainda. Jesus ele quis dizer o seguinte: eu sei o que está acontecendo. Eu já compreendi, eu sei a situação, mas não é hora de agir ainda. Irmãos, isso já começa a me ensinar. O Evangelho de João é tão rico e tão maravilhoso que ele já começa a nos ensinar. Jesus está na nossa vida, Jesus está na nossa festa, Jesus está no nosso casamento, Jesus está no nosso trabalho. Nós não precisamos chegar para Ele e falar: Senhor, faz alguma coisa, Senhor, é hora de intervir, é hora de agir, é hora de fazer. Ele vai olhar para mim, para você e vai dizer: ainda não é a hora. Eu estou presente, eu sei de tudo, eu sei o que está acontecendo, mas a hora de agir não é agora, não é chegada. Maria, irmãos, ela não retruca Jesus. Ela fala: não, filho, mas é que acabou e vão perceber. Não, ela vai até as pessoas responsáveis de servir e fala assim: ó, tá vendo aquele rapaz ali, aquele jovem? Ele tem uns 30 anos, é jovem ainda, mas ó, tudo que ele mandar vocês fazerem, vocês façam. Obedeçam tudo que ele mandar. Irmãos, a palavra no Evangelho parece que foi algo espontâneo, parece que foi algo rápido. Mas eu acredito, irmãos, que Jesus não levantou e foi correndo fazer um milagre, não. Eu acredito que ele continuou nos seus assuntos, ele continuou, e ele começou a olhar para um, olhar para outro, começou a ver que um estava preocupado, que o outro já estava assim, ó, coçando a cabeça, que o outro já estava assim, gesticulando, provavelmente alguém já estava ficando nervoso. Aí ele vai e chama os servos. A palavra nos diz, irmãos, que havia várias talhas de pedra naquele lugar. Havia talhas de pedra, talhas grandes. O Evangelho nos diz que elas cabiam naquelas talhas entre 80 e 120 litros de água. E o que chama a atenção é que diz assim: aquelas talhas eram utilizadas para a purificação nos rituais santos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Aquela festa de casamento lá era de um levita. Senão naquela casa não ia ter instrumentos utilizados na purificação dos rituais sagrados. Sabe o que eu aprendo, pastor? Tem muito servo de Deus que é desprevenido. O homem era servo de Deus, ele conhecia os costumes, ele
tradição, ele conhecia as leis e a necessidade de uma cerimônia de casamento. E ele não se preveniu. Talvez os convidados tinham bebido demais, mais do que o esperado. Talvez os convidados tinham se animado demais. Talvez cada um que veio trouxe um amigo, um parente, um filho. Talvez ele não tenha tido ciência do tamanho da estrutura da festa. Mas era um homem que conhecia a palavra do Senhor, era um levita na casa do Senhor, e não tinha se prevenido que o seu casamento não poderia ter um início abençoado se ele não cumprisse o ritual do casamento. Isso, irmãos, muitas vezes acontece nos nossos dias. Nós conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos a conduta que temos que ter perante o Senhor, nós sabemos como nós devemos agir em relação àquilo que o Senhor espera de nós, e muitas vezes somos displicentes. Esse levita, ele foi displicente. Se, irmãos, as pessoas dessem ciência da falta do vinho, começariam a ir embora. A bênção do seu casamento, que seria concedida pelo sacerdote, pelos pais, ele não receberia. Os convidados iriam embora, não iriam entregar os presentes, não iriam celebrar as bodas até o fim. A sua vida seria uma ruína. A sua vida conjugal, irmão, seria uma tragédia. Aquele homem, ele não pensou nisso. Ele era um homem que devia estar plenamente preparado e não pensou nisso. Não se preveniu a respeito de inconvenientes que ele poderia se deparar naquela festa. Mas, irmãos, o Senhor, Ele te diz aqui nessa noite pelo teu Espírito: não importa se até aqui você falhou, não importa se até aqui você não se preveniu a respeito do que viria sobre a sua vida. Eu estou na sua vida para que você não seja envergonhado. Eu estou na sua vida para resolver o seu problema. E eu estou na sua vida a te ensinar que você precisa estar preparado para o que está por vir. Aquele homem não tinha vinho, mas ele tinha talhas. Ele tinha instrumentos utilizados à adoração a Deus. Irmãos, não importa o que aconteça na minha e na sua vida, nós temos que ter ferramentas para adorar o Senhor. Nós temos que ter armas para fazer a vontade do Senhor. Se aquele levita tivesse pedido para levar aqueles instrumentos para outro lugar, para ocupar menos espaço, se ele tivesse pedido para alguém guardar na sua casa, se ele tivesse pedido para que levassem para o tabernáculo, para não ocupasse o espaço da sua cerimônia, Jesus não teria onde operar um milagre. Jesus precisa, irmãos, que na minha e na sua vida exista um lugar para Ele operar milagre. Infelizmente, irmãos, na vida de muitas pessoas, o milagre não acontece porque não tem lugar para Jesus operar. Lá no livro, irmãos, de Reis, chega uma mulher até o profeta e diz: o meu marido morreu, ele tinha muitas dívidas, o credor quer levar os meus filhos para serem escravos. Ele disse: mulher, o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? Ela disse: sua serva não tem nada. Ela puxa na memória, acredito que o profeta, ele cruzou os braços assim, olhou para ela bem fundo, dentro dos olhos dela, e ela, pensando bem, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Muitas vezes, irmãos, o Senhor, ele olha para mim, para a sua vida e fala: traz algo no meu altar para eu te abençoar. Aí você fala: mas o que, Senhor? Eu não tenho nada. Aí é aquele momento que o Senhor Jesus Cristo, ele olha nos seus olhos e espera você pensar um pouquinho mais. Espera você puxar na sua memória, lá na sua casa, lá na sua vida, lá na sua família, o que você tem lá para entregar para o Senhor, para Ele fazer milagre. Irmãos, Jesus, ele precisa de um instrumento na minha e na sua vida para realizar um milagre em nós. Porque a vontade, irmãos, de que o milagre aconteça, ela tem que partir daquele que é abençoado. Não adianta Jesus querer te abençoar e você não querer ser abençoado. Então Jesus, ele olha para mim e para a sua vida e diz hoje: o que você pode me trazer para eu te abençoar? O que você pode entregar no meu altar para que eu te abençoe? O que você pode doar da sua vida? O que você pode dedicar a mim para que eu te abençoe? Aquela mulher fala: eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. Ele falou: então pega os seus filhos, sai, vai pedir para os vizinhos vasos emprestados, e não poucos, me acrescenta, e não poucos. Se tranca no seu quarto, na sua casa com seus filhos, tranca a porta atrás de ti e começa a derramar o azeite sobre as vasilhas. Aquela mulher sai, irmãos. Dela, o que era dela? Dela é só a botija e o azeite. Os vasos nem dela eram emprestados os vasos. Ela sai pedindo e ela começa a derramar e começa a se encher. E ela pede para os filhos: traz mais. E os filhos vão trazendo e vai derramando. E traz mais, e os filhos vão trazendo e vai derramando.
e derrama, e enche todas as vasilhas. Ela diz: filho, traz mais vasilha. Ele fala: amanhã acabou a vasilha. Ela olhou para a botija e acabou o azeite. Irmão, sabe quando que esse azeite na sua vida acaba? Quando você não tiver mais pessoas para derramar e influenciar. Infelizmente, sabe por que tem crente que está vazio? Sabe por que tem crente que não sente mais a presença de Deus? Não sente mais vontade de estar na casa do Senhor? Não sente mais vontade de ler a Bíblia? Porque não está mais influenciando a vida das pessoas. Não tem mais aonde derramar o azeite. Não tem mais como tocar a vida das pessoas com o Evangelho, com a palavra de Deus. Aí sabe o que acontece, meu querido, meu amado? O azeite seca. Se você não tem vasilha para encher, o azeite seca. Eu e você, irmãos, precisamos influenciar com aquilo que Deus colocou na nossa vida. Jesus pede para encher as talhas. Eles enchem, olha só. Talhas que cabiam entre 80 e 120 litros de água. Eles enchem. Sabe o que eu penso aqui, pastora Carla? O trabalho que deu encher essas talhas. Imagina o trabalho que deu, porque não é como hoje não, irmãos, que você abre uma torneira e cai água. Eles tinham que trazer água de um lugar, vir, trazer no balde, talvez passar às vezes pelo meio da festa, todo mundo perguntando o que esses homens estão fazendo, o que eles estão fazendo com esses baldes, e vinha e trazia os baldes e derramava nas talhas, e vinha trazer a balde e derramava nas talhas, vinha trazer e derramava. Irmãos, os historiadores nos dizem, de acordo com os costumes judaicos, de acordo com o trabalho que foi realizado, aqueles jovens encheram aproximadamente 460 litros de água naquela festa. Aí eu pergunto, pastor, quantas horas será que eles levaram? O vinho tinha acabado. Olha só o desespero daquelas pessoas. O vinho acabou e aqueles vão para lá e para cá com um balde cheio de água, enchendo 460 litros. E o vinho acabou. E talvez quem estava mais animado do vinho já nem estava mais, já estava ficando sóbrio de novo. Talvez as pessoas já estavam pedindo vinho e alguém estava dizendo assim, ó, só um minutinho, já estão preparando o vinho, está quase pronto. Eu penso, irmãos, que no meio dessas pessoas, alguém tinha que ter muita fé para acalmar os convidados. Alguém tinha que dizer assim, ó, o vinho está saindo, o vinho está quase pronto, estamos preparando, está vindo um vinho bom aí, calma aí, é surpresa, ó, está vindo um vinho diferente. Eles enchem, irmãos, 460 litros. O que eu acho interessante é que o Evangelho não faz questão de dizer se Jesus fez uma oração, não faz questão de dizer se Jesus ele fez algum ritual, não faz questão de dizer se ele ajoelhou, se ele estava de pé, se ele pediu para os discípulos alguma coisa. Só nos diz que quando eles terminaram de encher as talhas, ele falou assim, ó, pega a água, olha só, olha isso, irmãos, isso é fé, hein? Isso é fé daquele que pediu para Jesus fazer, isso é fé daquele que pegou a água e levou. Alguma coisa em Jesus esse rapaz viu, porque ele pegou, ele viu que era água, ele viu que ele encheu a talha de água, ele pega, sem ver o que é, ele leva até o mestre Sala. A palavra nos diz, irmãos, que o mestre Sala ele pega, com certeza concentrado, né? Deu aquela respirada, sentiu o odor do vinho. Imagino eu, irmãos, que ele já ficou já empolgado, já subiu aquele arrepio quando ele sentiu o cheiro do vinho, um vinho especial, um vinho diferente. Imagino ele assim, o irmão Romano, com o olho arregalado, cheirou e deu um gole. Imediatamente não esperou. Ele chama o noivo. Ô rapaz, vem aqui, vem cá. Aí o noivo veio. Talvez até já estava começando a ficar preocupado, ouviu falar, alguém comentou com ele que não tinha vindo. Vai até o mestre Sala e pensou, vai chamar minha atenção, vai brigar comigo. Porque ele descobriu que faltou vinho, ele descobriu que acabou o vinho. A mestre fala, rapaz, vem cá. Aí ele olha, acredito eu com aquela taça na mão, ele fala, gostei da sua estratégia. Você é um rapaz inteligente. Você é um rapaz sábio. Você é um rapaz verdadeiramente, você merece essa grande cerimônia que estão fazendo em sua honra pelo seu casamento. Aí aquele rapaz, provavelmente sem entender, ele diz assim, todos servem o bom vinho antes. E quando já estão fartos, servem o pior vinho. Você, porém, guardou o melhor vinho para o final. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Sabe o que João está ensinando aqui? Que aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas depois é muito melhor que o começo. Isso tem respaldo lá no livro de Eclesiastes, diz assim, ó, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Irmãos, nós começamos a caminhar com o Senhor, é uma bênção. Nós vemos as obras do Senhor, nós vemos o que Ele pode fazer, mas quando nos aproximamos mais dEle,
nós sentimos a sua presença em nós, nós sentimos vontade de falar línguas estranhas dirigindo, sentimos vontade de falar línguas estranhas no trem, tomando banho, lendo a Bíblia em casa, ouvindo testemunho, e vai dando aquela intimidade, irmãos, é muito melhor. E sabe o que é melhor ainda? Quando eu e você, servos do Senhor, contemplamos a morte, quase a frase de podemos dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? O final das coisas, irmãos, é muito melhor que o princípio delas. Nós devemos ter a ciência que caminhar com Deus é de vitória em vitória, é sempre melhorando, e o último vinho é sempre melhor.